Fala galera, beleza? Paulo Gentil na área. E hoje vamos bater um papo, né? É algo que eu já falei algumas vezes no canal, mas sempre é bom a gente reforçar, principalmente quando surge um fato novo. E no caso eu nem tô falando de evidência científica, eu tô falando que as questões sobre dose de treino, sobre os melhores treinos para hipertrofia, elas vêm sendo reforçadas porque estamos retomando alguns grandes ícones do passado e algumas pessoas sérias, né, que tiveram bons resultados e trazem uma proposta que não é tão parecida com a do senso comum. Então é muito bacana isso, porque de repente a galera fica sempre, mas todo mundo faz assim, mas todo mundo fala, porque só você fala diferente, e não é bem assim, né? Muita gente concorda comigo, mesmo fora do campo da ciência, muita gente da área do fisiculturismo, só que acaba que quem tem mais repercussão é uma determinada linha de pensamento, inclusive isso está na história da coisa, na história da musculação, na história da hipertrofia e na história do fisiculturismo, que, acreditem ou não, houve um tempo em que todos estavam muito fundidos. Os cientistas estavam trabalhando, os fisiculturistas estavam ouvindo, os treinadores estavam estudando. Hoje em dia virou uma coisa de doido, né? Hoje em dia o cara que toma bomba quer saber mais que o cientista não sabe porra nenhuma, porque não sei onde esses caras estão andando escondidos aí, e no final das contas o leigo fica mais perdido do que cego em tiroteio. Então hoje eu vou trazer um fisiculturista, um campeão de verdade, um cara que dominou o fisiculturismo, trazendo algumas informações sobre o treino dele e sobre a visão de treino dele. Então, será que vocês vão ouvir quando o cientista está convergindo com alguém que ganhou 6 Mr. Olímpias, que foi um dos maiores fisiculturistas da história? Eu espero que sim. Então é disso que a gente vai tratar hoje. E lembrando, né, que eu tenho 3 ótimas notícias, 3 notícias maravilhosas. A primeira notícia, se você já é formado em educação física, de repente em fisioterapia, você se interessa em alguma área de ensino superior que envolva a prescrição de treino, eu criei a minha pós-graduação. E a pegada depois é mais ou menos o que eu antecipei, né? É você pegar o melhor do conhecimento científico e você unir isso com as questões práticas, para você realmente aprender a trabalhar melhor e a ter as melhores práticas. Pode não ser o que todo mundo está falando, mas eu te garanto que você vai aprender o que tem de melhor. Não por outro motivo. A pós-graduação, olha a baralhada que eu dei, a pós-graduação se chama em alta performance em prescrição de treino. Para você saber como se inscrever, eu deixo sempre, aparece um card de vez em quando pela área aqui, mas você também pode olhar na descrição do vídeo. Paulo, mas eu não sou formado, mas eu quero ter acesso a um conteúdo de alto nível. Aí você assina o Nerdflix. O Nerdflix é o maior streaming do mundo. Eu digo do mundo com muita certeza, porque eu sou um dos fundadores da Sociedade Mundial de Condicionamento e Força, e não tem iniciativa como essa de gente de alto nível. Você vai pagar apenas R$ 34,90 por mês e vai ter acesso ilimitado a mais de 300 aulas. Então, o negócio é mesmo incrível. E a terceira é que se você não é da área e você quer apenas ter algum conteúdo exclusivo, menor, mais curto, mais direcionado, e também tirar as suas dúvidas comigo, você pode se tornar membro do canal a partir de incríveis R$ 4,99. É baratinho mesmo, né? Então, meus queridos, dito isso, vamos entender sobre dose de treino e o que realmente funciona de maneira cientificamente embasada para quem quer ganhar massa muscular. Deixe seu like no vídeo, coloca para seguir o canal e não esqueça de ativar as notificações, porque aí você vai ser informado de tudo que eu posto por aqui. Segue a vinheta! Vamos nessa, vamos falar aqui com um fisiculturista e dos grandes, hein? Presta atenção nesse recadinho aqui, olha que legal. If volume was the key factor in stimulating muscle growth, wouldn't we continually increase our amount of exercise? Yeah. So as a pro bodybuilder, I should have been training 10 hours a day. And trust me, if that's what it took, I would have. You would have done I would it. have trained 10 hours a day and eat dog shit between sets. If that's what it took, yeah, whatever it took. But it's not what it takes. It takes intense, targeted training and proper recovery. Maravilhoso, velho. Putz, quem ouve um cara falar isso fala assim, caraca,
Eu já ouvi isso em algum lugar. Bem, você já ouviu se você é meu aluno, né? E você já leu, se você já leu esse livro, Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia. Se você procurar esse livro agora e ele estiver esgotado, não fique triste. Normalmente ele vende muito, mas a cada 2 semanas, se ele estiver esgotado, ele estará aparecendo de novo. Inclusive tem uma remessa nova a caminho agora. Mas quem é esse camarada, né? Alguns que já conhecem a história do fisiculturismo reconheceram, mas outros talvez não. Esse camarada é o Dorian Yates. O Dorian Yates simplesmente dominou o fisiculturismo na década de 90 com 6 títulos consecutivos. Esse senhor, o Dorian Yates, que se apresenta, né, com uma boa aparência para vocês, ele nasceu em 1962 e no momento que ele gravou esse vídeo, ele estava com 62 anos. Poxa, ele tá bem para um senhor de 62, né? Inclusive, ele tem 2 anos a mais que o Ronnie Coleman. 2 anos a mais, ele é mais velho que o Ronnie Coleman. E eu já falei do Ronnie Coleman em um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Veja que interessante, né? As pessoas costumam dizer que no fisiculturismo todo mundo treina com volume alto. Gente, todo mundo é muita gente. Pelo amor de Deus, né? Não aguenta esses comentários. Mas todo mundo. Então seu mundo é muito pequeno ou seu mundo é muito burro. Porque não é todo mundo que treina com volume alto. Agora, principalmente com o surgimento do fisiculturismo natural, as pessoas estão se obrigando a serem mais inteligentes, entenderem que quantidade não é qualidade. Enquanto eu vou conversando com você, eu vou deixar passar, né, uma gravação da tela do Nerdflix, onde eu falo sobre dose de treino, que lá eu explico direitinho quantas séries vão te dar os melhores resultados, tá? Mas aí, logo depois, passando essa sequência, né, eu vou deixar também outra aula que você pensa, poxa, mas se volume não é importante, o que é importante? O que é importante é isso aí, é a intensidade. Então, se você olhar essas aulas sobre dose de treino e as aulas sobre intensidade, sua cabeça vai fazer assim, ó, pum, tá? E até legal porque eu falo um pouco de história. E aqui eu vou falar um pouco de história novamente. Porque se você lembrar da história, né? Se você não lembra, você vai entender agora. A história da hipertrofia, a história do fisiculturismo veio com pessoas altamente inventivas e que gostavam do treino bem feito. E talvez o pai dessa grande ideia seja o Arthur Jones. Não é muito bonito, mas é bastante inteligente e foi bastante pioneiro. Ele até é o criador do Nautilus, né? Foi o cara que construiu as máquinas de musculação. Ele tinha o seu Nautilus Bulletin, que ele publicava artigos sobre o tema, queria dar uma pegada mais inteligente para a hipertrofia. E o Arthur Jones é responsável por um dos maiores fenômenos do fisiculturismo, que foi a preparação do Casey Viator. O Casey Viator, quando foi treinar com o Arthur Jones, ele se preparava com 3 treinos de 40 minutos, full body. Você imagina, meu camarada, o cara fazia 3 treinos de 40 minutos. Ah, mas se ele fizesse mais era melhor. Negativo, porque quando o Arthur Jones resgatou esse menino, ele era daqueles que treinava horas e horas, e o Arthur disse para ele, meu filho, você pode ser o maior fisiculturista do mundo, mas para você ser o maior fisiculturista do mundo, você precisa treinar menos. E o Arthur trouxe aquela, menos é mais. Então teve outros, né, fisiculturistas. Mas o Arthur Jones inspirou um outro cara que se tornou altamente influente no meio do fisiculturismo, que é o nosso querido Mike Mentzer, que falava do Heavy Duty, né? E o Mike Mentzer, ele é um fenômeno, né? Mas um negócio que eu esqueci de falar pra vocês sobre o Casey Viator é que ele, preparando daquela maneira que o Arthur Jones, que eu falei, né? 3 séries semanais de 40 minutos, ele ganhou um Mr. América aos 19 anos. E ele foi o mais jovem Mr. América da história. O cara meteu um campeonato pro aos 19 anos de idade, treinando 3 sessões semanais de 40 minutos. Pega essa. Então, né? Isso deixou várias pessoas interessadas, como, por exemplo, quem eu queimei largado e falei, o Mike Mentzer. O Mike Mentzer, ele foi ali, né, um cara que teve vários conflitos, até mesmo pessoais, se envolveu em várias confusões ali, mas tem um marco na história do Mike Mentzer que a gente precisa relembrar. Ele é o único fisiculturista da história, ele é o primeiro, eu acredito que até hoje é o único, a ter uma nota perfeita. Você sabe que o fisiculturismo tem
notas, né, em diversos quesitos, diversos jurados. O maluco meteu 10 em tudo. Então, treinando como? Com intensidade alta e volume baixo. Então, né, o que pode acontecer? Você fica assim, poxa, mas não houve mais ninguém depois dele, por que a coisa morreu negativo? Houve o Dorian Yates. Eu me lembro que na época que eu era da maromba, né, eu lendo uma revista, eu vi um treino do Dorian Yates, que eu falei, mas que porra é essa? O cara fazia uma série por exercício até a fadiga, era um treino que durava uns 10 minutos, 15 no máximo, um treino de coxa, e ele falou, não, aí eu volto pra treinar daqui a não sei quantos dias. Eu falei, meu Deus do céu, que isso, cara? Será que isso é possível? E, gente, hoje em dia, né, na época eu era um cético, pouco depois eu comecei a estudar, eu vi que não apenas era possível, como era desejável. E aí, né, o que é bacana dessa história? Toda essa história é que depois você vê na aula politicamente, porque ela foi abafada, né, quem apareceu pra tentar abafar essa galera e vencer uma briga comercial e política, isso aí eu conto esses detalhes sórdidos na aula completa. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui? O corpo precisa de qualidade. O corpo não precisa de quantidade. Ah, Paulo, mas ele precisa dos dois, sim. Mas se você não tiver uma boa qualidade, não adianta você insistir. Então essa história de exagerar no volume, ela pode fazer com que você tenha problemas, porque o anabolismo tem um limite, mas o catabolismo não. É aquela história que eu falei em outro vídeo, né? Você imagina que o seu anabolismo, ele é um copo, é uma xícara desse tamanhozinho. Aí à medida que você vai colocando água aqui nessa xícara, quando ela completar do anabolismo, não adianta você colocar mais água, então você faz um volume alto. Só que embaixo da xícara do anabolismo tem uma caixa d'água gigantesca que é a do catabolismo. Enquanto vaza daqui e não aumenta o catabolismo, você enche a xícara do catabolismo. Então isso é um problema. E nesse momento, talvez você possa estar se questionando, ah, Paulo, mas por que tem uns caras gigantescos que passam 2 horas na academia? Porque tem estudos falando que eu tenho que fazer 45 séries por semana. Bem, existem 2 explicações possíveis. Primeira explicação, bomba. Sim, bomba, pessoal. Eu falei que o anabolismo tem um limite, mas se o cara está tomando bomba, o limite do anabolismo aumenta. E qual é a outra coisa que a bomba faz, além de aumentar a síntese proteica, aumentando o anabolismo? Ela bloqueia, por exemplo, os receptores de cortisol, reduzindo o catabolismo. Então, o cara que erra pelo excesso, quando é natural, isso pode ser fatal. Mas o cara que erra pelo excesso quando está tomando bomba, isso pode não dar em nada, porque o esteroide absorve essa maior demanda anabólica e bloqueia essa maior demanda catabólica. Então isso aí é um negócio bacana, porque é de se explicar. Mas qual é o problema quando eu falo isso? Falo, então quem toma bomba deve viver em overtraining? Não, meu filho, porque chega um momento em que mesmo com a bomba, o anabolismo, ele para. Aí, o catabolismo, o que você vai acabar fazendo, né? Vai ser enxugar gelo. Só que o problema é que você vai começar a acumular danos em outros órgãos. Entende? Aí você vai começar a acumular danos em outros órgãos, e assim você começa a ter essa briga, anabolismo, catabolismo, e o esteroide só vai te ajudar a não perder, mas você não vai evoluir muito mais. Então, se você estivesse fazendo com a dose certa e tomando esteroide, você ia ter resultados iguais ou até mesmo melhores, sem ter tanto risco à saúde. Então, o primeiro ponto que a gente tem que falar, né, é essa questão aí do anabolizante, que é claro, né? Tanto que se você vê o volume de treino que um bombado aguenta e um natural aguenta, são completamente diferentes. Segunda coisa, é o treino fofo. Né? Você vê os pesquisadores que defendem 45 séries. Meu irmão, você vai ver o cara treinando, ele dá uma bigada, leg de ladinho, só merda. E ele fala, esse treino foi máximo. Aí no final do treino ele tá largando o peso. Fala, não, filho, treino máximo, você não para a repetição 70 e fica igual um doido forçando a barra. E depois que você insiste e tem certeza que você não vence, aí, meu querido, aí sim você pode interromper o exercício. Então, qualquer exercício que a pessoa conclui uma repetição e para, não é um treino máximo. Ela parou porque ele quis. É uma falha volitiva, é uma interrupção voluntária do exercício. Então é isso. Ou você está tomando bomba ou você está treinando fofo, porque é impossível algo ser intenso e ter
volume ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode correr 10 quilômetros, mas você não consegue correr 10 quilômetros com a mesma velocidade que você corre 100 metros. Então, se você precisa correr durante uma distância muito grande, você é obrigado a correr em uma velocidade mais baixa. E a musculação é a mesma coisa. Se você quer fazer um treino longo, você vai ter que fazer um treino menos intenso. Ai, mas eu saio morto. Cara, você sai morto se você correr 10 quilômetros, se você correr uma maratona. Mas isso não é intenso, isso é cansativo. Entende? Então, eu quero explicar para vocês, né? Hoje eu tô falando muito, né? Cara, vai no Nerdflix ver as aulas, né? Vai lá ver aula sobre intensidade, por exemplo. Mas eu vou explicar para vocês, eu vou deixar hoje na descrição do vídeo apenas um artigo, para não te dar muito trabalho. Esse artigo é do nosso grupo, em que a gente faz uma brincadeira, né, com a história do Buzz Lightyear, ao infinito e além. Então, o que a gente fala nesse artigo? Né? Eu vou adaptar aqui para vocês o gráfico, porque acabou que esse gráfico ele passou por algumas coisas a mais. Mas o primeiro gráfico que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. Né? Essa linha azul, vai o dedinho para ela, seria o seu limiar de resposta. Por que você treina? Para botar o seu corpo acima disso. E aí você tem algumas opções. Por exemplo, se você fizer um treino curtinho, né, o que eu chamo lá no livro de treino tensional, né, com menos repetições, mais carga, e chegar até a falha, você garante que você superou o seu limiar de resposta. Se você fizer um treino mais longo, né, com mais repetições, quando eu falo mais longo, nem é necessariamente com mais repetições, né, séries mais longas, e chegar até a falha, você garante que você superou o seu limiar de resposta. Paulo, então eu só vou ter resultado se eu falhar? Não. Você pode, por exemplo, fazer séries múltiplas. No exemplo dessa linha amarela, eu coloquei 3 séries. Você perceba que na primeira, você está muito longe de ter um bom resultado. Na segunda, você ainda não tem um bom resultado, mas na terceira, você tem. Então você tem uma opção, que é fazer 3 vezes mais treino para ter um resultado que, se Deus quiser, se aproxima do resultado que você teria se você fizesse um treino bem mais curto até a falha. Então essas são as 3 opções. Mas por que a mim parece melhor você chegar pelo menos perto da falha? Porque quando a gente está adotando essa perspectiva da linha amarela, pode ser que você interrompe muito precocemente porque você sentiu um desconforto, porque está doendo, e você confunde dor com falha, né? Eu tenho o vídeo que eu falo sobre sentimento, né? E para quem quer conhecimento mais aprofundado, tem a questão que eu falo sobre sentir músculo, essas coisas aí. E aí o problema é que quando você interrompe muito precocemente, mesmo essas séries acumuladas, elas não te fazem passar do limiar, que é o que vai acontecer nessa outra situação que agora está se apresentando para vocês com a linha vermelhinha. Então o que você percebe dessa linha vermelha? Você vai séries múltiplas, meia boca, e você não chega do limiar de adaptação. Sinceramente, isso é o que acontece com a imensa maioria dos praticantes de musculação. O cara faz 3, 4 séries, passa 2 horas na academia e, se juntar muito, não serve para bosta nenhuma. E aqui é um ponto importante, porque tem fisiculturista que treina assim, meia boca e longo, não é nem intenso e longo não. E o que acontece? Eles crescem, porque a bomba faz o milagre. Lembra desse vídeo que os fisiculturistas odeiam, que eu mostro que o cara sem tomar bomba cresce pra caceta? Então, né, até é só você navegar sobre hormônios. Quando eu falo sobre hormônios, as aulas que eu falo sobre esteroide anabolizante, eu falo todos os detalhes disso. E quando você assiste essas aulas, você olha e fala, meu Deus, eu vejo isso todo dia e não me toquei. Mas aí, né, voltando ao gráfico, a gente tem uma quarta opção, que é a opção de que, se o cara é natural, ele quer treinar com intensidade e volume ao mesmo tempo. E o que você está vendo? Agora a linha vermelha some do mapa, porque este cara se colocou em overtraining. Então perceba que eu tenho muito risco em aumentar o volume. Eu tenho risco de aumentar o volume e ainda assim o treino ser meia boca, que é onde o dedinho foi agora. Isso é um problema, porque você vai perder tempo. E eu também tenho risco de aumentar o volume e me colocar em overtraining. Aí, além de eu perder tempo, eu perco saúde.
É por isso que eu acho as abordagens intensas e curtas muito mais inteligentes, principalmente para quem é natural. E assim, quando eu falei para vocês, né, das aulas sobre intensidade e das aulas sobre dose de treino, é porque a ciência já consegue te dizer a quantidade de séries que você precisa fazer. Eu sei que não dá para eu chegar aqui e dar essa receita de bolo, porque tem uma quantidade de séries para uma quantidade de dias, para um estado de treino. E aí você vai conferir. Por favor, gente, confiram essas aulas no Nerdflix, tá? Essas aulas sobre dose de treino. Porque, além dela, você vai ter mais de 300 aulas para você assistir onde, quando e como quiser. Pô, você vai ter uma universidade num celular. Você nem usa seu pacote de dados. Você pega um Wi-Fi, baixa as aulas para você assistir quando estiver offline, quando estiver na rua. E lembrando, né, se você já se formou, além do Nerdflix, você pode fazer pós-graduação comigo. Aí, meu camarada, além das aulas, a gente vai conversar e você vai me dizer o que você está fazendo e juntos nós poderemos ver o que a gente pode melhorar. Por isso, o nome da pós é Alta Performance em Prescrição de Treinos. Aguardo vocês no Nerdflix e, se você tiver formado, também na pós-graduação. Até a próxima!